assim, tipo, eu cito alguns nomes e daí vocês vão pesquisar, tá? E aí a gente vai fazer umas dinâmicas assim rápidas para mexer, vamos dizer assim, para diminuir a tensão emocional, tá? Então, tem um logoterapeuta chamado Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele junto com Freud e Adler, né, foi um dos precursores da psicanálise no mundo. Mas por que eu estou falando dele? Ele, na época da Segunda Guerra, ele ficou preso num campo de concentração. E desse período lá, ele cria essa logoterapia. O interessante que eu estou trazendo ele é porque ele fala o seguinte: dentro daquele período, dentro do campo de concentração, as pessoas que sobreviveram, foram mais assim, resistentes, não foram os mais fortes. Foram aqueles que conseguiam manter o quê? Uma esperança interna, um olhar lúdico para o mundo, né? Eles tinham esperança. Então, quando iam fazer um trabalho no meio da floresta, eles saíam, lembra que eu falei para você ontem? Para olhar o céu, para olhar as coisas. E isso causou neles o quê? Uma força interna que manteve o quê? Né? A esperança de sair livre, de sair vivo e ultrapassar aquela dificuldade. O que a gente vive hoje é o quê? A gente perdeu esse lado lúdico, esse lado da esperança interna. É tanta coisa, tanta informação que vem dentro da gente, que a gente começa a olhar as coisas de uma maneira muito sem rumo. É igual essa sala aqui, né? Tudo fechado. E a gente esquece que lá fora tem vida. E de alguma forma a gente vive dentro de uma sala cheia de janela fechada, porta fechada, que vai tirando o nosso rumo. Então a gente precisa entender dentro da gente, encontrar dentro da gente o quê? As chaves que vão abrir a porta e a coragem de abrir a janela. Porque depois que a gente se acostuma a ficar num local fechado, a gente não quer mais abrir a porta. A gente não quer mais sair pelo portão. O nosso mundo fica confinado, né? Aquele quarto, aquela casa, aquele espaço. E aí a gente não vê mais o que? Esperança. Você está dentro do campo de concentração da mesma forma. Então a gente precisa entender aonde está a nossa esperança. Aonde está dentro da gente aquilo que a gente era e que a gente perdeu. Antes de você ficar dentro de uma sala fechada, de um mundo fechado, aonde você vivia? O que você fazia? Quem era você? Quais eram os seus sonhos? Quais os seus objetivos? Né? O que te fazia feliz? Então são coisas que a gente precisa, né, entender, compreender isso. Outra coisa que a gente precisa entender, tem um educador do início do século XX, o Rudolf Steiner, ele criou a antroposofia e a pedagogia Waldorf. Aqui em São Paulo tem várias escolas Waldorf, assim, que inclusive Poá tem uma hora eu até conto que é muito legal a forma pedagógica dele. Ele fala assim: existem pelo menos 12 maneiras de você falar a mesma coisa. O que isso significa? Cada um entende de um jeito. Ninguém entende da mesma forma. Então, para que eu possa me comunicar com vocês, eu preciso conhecer vocês e saber como é que vocês entendem. Então, a mesma coisa que eu vou falar para ele, eu não posso falar igual para você, nem para você, nem para você, porque não vai estar no contexto. Se você não viveu naquele local, se você não tem experiência no local. Imagina, no início do descobrimento do Brasil, vem aquele monte de português, né, naquelas naus, naquelas embarcações, desembarca aqui perto do Brasil, aqui no litoral, aí vem os índios, vêm pessoas de uma cor diferente que eles nunca viram, num equipamento que eles nunca andaram. Qual é a imagem que eles têm? Como é que eles vão explicar quem chegou, se aquilo não faz parte da natureza deles? Você imagina um índio tentando explicar para o outro, que não era nem índio, não é? Um nativo ali, como é que era com as pessoas? Chegou um ser estranho lá, numa coisa que flutuava na água. Eles não vão falar: olha, chegou o pessoal de Portugal num navio, num pequeno barco. Por quê? Porque aquilo não faz parte, né? É a mesma coisa você tem que chegar para um estrangeiro e tentar explicar para ele que quer sair para dentro, entrou para fora, né? Quando o sol esfriar eu vou.
Isso faz parte, é nosso. Né? Para a gente é normal, mas para o outro não é. Então eu preciso entender como é o outro é, qual é a cultura do outro, o que ele pensa, o que ele sente, para eu me comunicar. Só que chega uma hora que a gente não sabe se comunicar com a gente mesmo. A gente se distancia tanto da nossa origem, de quem a gente é, que a gente não consegue mais se comunicar. Ontem aconteceu 2 vezes comigo uma situação semelhante. Ontem eu postei a foto de um amigo da minha mãe que trabalhou com ela na escola, com a finada mãe dele. Aí uma pessoa conhecida me manda uma mensagem assim: para de ficar usando a foto da fulana, da senhora. E o nome do cara é esse, não esse. Eu olhei assim para a cara dela, ela não é filha dele, não é parente dele, não é nada. Aí eu coloquei, olha, ele entrou em contato com a minha mãe, ele não estava legal, ele pediu, me mandou as fotos para que eu postasse, para ele se lembrar da mãe. Hoje a gente quer interferir no sentimento do outro, incomoda a mim uma coisa que é tua. De quem que é a mãe? É minha? Não. De quem que é a foto? É minha? Não. Por que está incomodando a mim? Se você não faz parte do contexto. E você se acha no direito de ligar para uma pessoa, de mandar para uma pessoa, falar, tire essa foto de tal pessoa, porque você não tem direito de fazer isso. Se você não é da família. Se você não sabe o que está acontecendo. Já reparou que muitas vezes você compra uma roupa que você está, nossa, é o tênis que eu queria, a camiseta que eu queria, essa é a roupa que eu queria. Aí alguém olha para você, não, isso não fica bem para você. Aí a tua alegria vai para onde? Então a gente também vai fazendo o quê? A gente vai deixando que o outro tenha o direito de interferir naquilo que é importante para você e tira de você o teu direito de achar o que é importante para você. Então a gente volta um pouquinho lá para Franca, no campo de concentração. Aonde você está agora? Se você não pode colocar a foto que você quer, se você não pode exprimir o sentimento que você tem e que você não pode usar a roupa que você deseja, onde é que você está? Não está no mesmo local? Não é alguém que está falando para você o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai pensar e o que você pode fazer? É diferente? Aí vai chegando um tempo que a gente vai esquecendo de quem a gente é. E a quantidade de informações, a quantidade de gente dando opiniões sobre a mesma coisa é muito grande. Aí você não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, se vai para o meio. Né? Como é que eu fico nessa história? Então a gente precisa entender isso. Uma outra coisa que a gente não entende muito bem: o que é inteligência? O que é inteligência? O que é ser uma pessoa inteligente? Vocês sabem? Vocês já pararam para pensar? Tem um autor americano e psiquiatra, também psicólogo, o Gardner, que ele escreveu um livro chamado Teoria das Múltiplas Inteligências. Então, no início eram 9, mas já são mais de 12. Por quê? Vamos pegar um jogador de futebol. Eu posso ter um QI de 160. Eu vou jogar bola igual um Pelé da vida, um Maradona, porque eu tenho um QI 160. Então entra uma inteligência corporal. O corpo dele, a mente dele processa numa tal velocidade que ele consegue, né, usar aquela bola, ver onde o cara está e tudo, e ser um bom jogador de futebol. Uma pessoa que vai cozinhar, um chefe de cozinha, todo mundo que for para uma cozinha e der o mesmo material, ele vai fazer o mesmo prato, vai ser do mesmo jeito? Não. Tem gente que tem talento, tem gente que tem uma inteligência para aquilo, tem gente que tem inteligência para falar, para fazer algo. Então existem várias formas de inteligência, só que a gente resumiu inteligência em quê? Cálculo matemático, a linguagem, né? E a questão de relacionamento. Então quem te considera inteligente é o cara que sabe fazer conta, né? Bom de problema, tudo isso. Só que a maioria dessas pessoas não tem condição, não consegue o quê? Se relacionar, não tem inteligência social, emocional. Quem fala muito do seu cólego, da inteligência emocional.
Como é que eu lido com as minhas emoções, com os meus sentimentos? Como é que eu lido com as adversidades? Alguém fala não para mim, aí a primeira coisa que eu faço é explodir, ou eu vou para o canto chorar. Não sabe lidar com aquilo. Então tudo se resume, ou vai se resumindo no quê? Como é que eu lido com essas situações internas que eu tenho? Como é que eu lido com essas emoções? Como é que eu lido com esses sentimentos? Né? Como é que eu lido comigo mesmo? Qual foi a última vez que você falou com você? Estou falando alguma coisa meio de louco? Não. Você é novinha, vocês aqui. Mas o que tinha, que era muito comum nos anos 60, 70, 50, até meados dos anos 90, principalmente as mulheres? Diário. Eu tive. Então, né? Era o diário. Para que serviu o diário? Diário ali onde eu colocava o quê? O que eu estava sentindo, os amores, as perdas, os sentimentos. Eu estou conversando com quem ali? Estou conversando comigo, estou escrevendo, estou colocando. Hoje, a gente, de alguma forma, as redes sociais viraram uma espécie de diário. Só que não é um diário que eu não posso, só que é um diário que eu não posso colocar o que eu penso, o que eu sinto, porque aí eu posso ser cancelado, porque eu vou ser jogado no escanteio. Então eu tenho um certo receio. Qual que era a vantagem do diário? Ele era particular, ele era privado. Hoje a gente tem o hábito de ficar expondo a vida nossa para todo mundo. E quando eu não tenho privacidade, a pessoa acha que tem o direito de interferir na minha vida. Por quê? Porque eu abri espaço para que ela entrasse. No diário não, né? Nos meus relatos diários, tudo aquilo ali é meu, ficava guardadinho, preso, né? Ninguém lia, porque era a minha individualidade. Então lá eu ia, olhava, puxa, naquela data e tudo. Então isso tudo vai mudando no decorrer do tempo. Uma outra situação que eu vivi aqui na prefeitura mesmo, eu ia fazer uma palestra numa entidade religiosa e eu peguei uma foto de um trabalho que eu fiz num equipamento da prefeitura. Aí uma pessoa me liga, olha, tira aquela foto porque eu não posso aparecer nesse tipo de local. Aí eu falei assim, mas quem é essa pessoa? Eu não sei quem é. Alguém que sabe, disse que a imagem dela estava na foto e eu não sabia nem quem era. Eu só usei uma foto. Tudo bem, fui lá, tirei a foto. Muito tempo depois, a pessoa foi trabalhar no equipamento onde eu trabalhava. E alguém me falou. Eu nem sabia quem que era ela. Ela se achava tão importante, e achou que eu sabia que ela estava na foto. Para mim, né, se ela ver esse vídeo aí, provavelmente ela vai se lembrar e vai se sentir, né, frustrada. Então, é isso. Às vezes, o que a gente acredita que as pessoas vão se lembrar da gente. Não, as pessoas não vão se lembrar da gente. Ninguém vai se lembrar de você ou de mim. Porque ninguém tem obrigação de se lembrar. A gente não ocupa um espaço na vida do outro tão importante a ponto de achar que uma imagem minha na tua foto, né, vai atrapalhar a minha imagem pelo mundo aí. Né? Nós não temos uma importância mundial tão grande. Somos seres comuns uns com os outros, com importância, né, de certa forma, reduzida. Então, saber que a gente tem importância para um grupo pequeno de pessoas, não é para o todo. Isso tira da gente o quê? A expectativa de achar que todo mundo vai gostar da gente, todo mundo vai achar que a gente é legal, bacana, e não vai achar. E a opinião do outro não vai interferir com quem eu sou. Agora, se você achar que as pessoas têm que se lembrar de você, que tem que gostar de você, amar você e tudo isso, mesmo sem saber quem você é, aí vai ficar difícil. Então, só que às vezes a gente faz algumas coisas que são engraçadas. Eu fui, para mais de quase 30 anos isso, eu fui lá em São José, eu mais um grupo que eu fazia parte, foi numa clínica, que hoje é a Clínica Francisca Júlia, que cuida de doentes mentais lá em São José. E tinha uma atividade, na época tinha orfanato, tinha casas abrigos para crianças e tudo, e ia ter uma festa para as crianças de Natal e a gente foi até lá. Fomos lá, participamos e tudo. E uma pessoa que foi com a gente, toda vez que ela me encontrava, ela falava assim, nossa, eu adorei o presente que você me deu, eu adorei o presente que você me deu. E eu falei, mas que raio de presente que eu dei para essa pessoa que eu não me lembro.
Passou-se anos e anos, um dia ela veio com um carrinho, um negócio desse tamanhozinho assim, que ela disse que eu dei nesse dia para essa pessoa. Eu devo ter pego alguma coisa e, né? Então, às vezes, aquilo que você faz, que você não dá importância, para o outro pode ser muito importante. Então, o gesto que você tem para com o outro marca. Você pode não se lembrar, você pode se esquecer, mas o outro, se fez algo marcante de bom para o outro, ele sempre vai lembrar de você. É essa pessoa que não vai esquecer de você. E muitas vezes você está preocupado com aquela pessoa, né? Quer ser lembrado com uma pessoa que tudo que você dá para ela, tudo que você faz para ela né? Não dá importância, não significa nada. E aquela pessoa que você não deu importância, que talvez não tivesse grande importância na tua vida, você deu um oi, um bom dia, um obrigado, e aquilo marcou ela naquele momento. Então a gente vai ter um papel na vida das pessoas pela sinceridade e pela espontaneidade que tem com elas. Tudo isso tem a ver com o quê? Como é que eu me trato emocionalmente. A gente é um conjunto de emoções, de lembranças que ficam no nosso inconsciente, que vão ficar ali guardadas, né, nas suas gavetinhas, aquele monte de gavetinhas, e uma hora elas vão sair e vão criar um problema que você às vezes não sabe de onde veio, né? Que são os famosos traumas, né? O que é o trauma? O trauma é como uma fratura na alma que a gente tem. Às vezes eu vi um rapaz uma vez falando que ele tinha muito medo do escuro, e ele não entendia por que ele tinha medo do escuro. Aí, dentro do processo dele de terapêutico, ele descobriu que um dia a mãe dele prendeu ele dentro de um armário, porque ele fez uma bagunça lá, ela prendeu no armário, o armário ficou escuro. Ele não sabia o porquê, ele tinha apagado do consciente dele, mas no inconsciente dele ele ficou preso dentro do armário. Então, quando ficava escuro, ele tinha medo. Então eu preciso de vez em quando olhar para mim e tentar entender aí quais as gavetinhas que eu tenho dentro de mim e o que está escondido nelas e como eu vou lidar com isso. Lembra aquele dia que eu falei para você? Fica quietinho um pouco, fecha os olhos, né? Eu não consigo ficar de olhos fechados, eu não consigo parar, né? E aí a gente vai fazer de novo isso, só que eu não vou falar o restante aqui porque ela venceu, então ele perde a graça do negócio. Mas muitas vezes a gente não para porque acha que não tem tempo. E tempo é um negócio que na verdade ele não tem tempo. Não tem como você medir o tempo, nem com relógio. Você estipula, vamos dizer assim, né, uma graduação de minutos, segundos, tudo isso, mas isso não significa que tempo. Porque o tempo é uma questão de sensação. Se você tiver com fome, 1 hora demora quanto tempo? Se você tiver uma necessidade fisiológica, 1 hora tem quanto tempo? Né? Se você está no meio de uma situação perigosa, 1 segundo tem quanto tempo? Então o tempo é uma sensação e não uma marcação. Então eu vou pedir para vocês o quê? A Luana já fez, mas faça de novo. Eu vou pedir que vocês fiquem de olhos fechados, só isso. Só isso. E depois eu vou pedir para vocês abrirem os olhos, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. É só ficar, esquece lá fora, não se preocupa lá fora, né? Tem muita coisa que sempre vai tirar a nossa atenção do local, então esquece, só fecha os olhos. Agora pode abrir. Quanto tempo você ficou de olho fechado? Faço a menor ideia. Chuta aí um tempinho aí. Uns 30 segundos. Você, quanto tempo você acha que ficou? Eu acho que foi mais ou menos isso também. Tá. E você, quanto tempo você ficou? Uns 25 segundos. E quanto tempo você acha que ficou? 40 segundos, 1 minuto.
Entendeu? Esse cara em torno de 30 segundos de olhos fechados. Mas cada um teve uma percepção. O tempo foi o mesmo. O tempo foi o mesmo. Por quê? Porque a tua mente ainda está ativa. Agora vamos fazer isso primeiro, onde vamos respirar, para depois de fechar os olhos. Então eu vou pedir que vocês façam o quê? De olho aberto, né? Fica na posição assim, reta, para que o ar passe tranquilo. E solta mesmo assim para a boca. Assim, solta o corpo na cadeira. Sabe? Solta. Relaxa, solta o bombo. Solta. Eu achei que eu tava doendo. Então, solta, sabe? Quem sabe que você vai criar livre assim? Solta mesmo, Márcio. Também solta o braço, solta. Vai assim, ó, solta. Solta o ar. Agora respira pelo nariz. Segura um pouquinho. Solta de novo. Inspira pelo nariz. Prende. Solta. Respira pelo nariz. Prende. Solta. Solta, faz o... Há quanto tempo vocês não fazem isso? Que alívio, né? Agora fecha os olhos de novo. Pode abrir os olhos. Quanto tempo agora? Quanto tempo? 2 minutos. Hã? 2. 2 minutos. Agora apaga a luz aqui. A gente vai fazer uma atividade com ele chamada a Árvore da Saudade, né? Então, quero que vocês de olhos fechados, relaxados, que vocês visualizem uma árvore. Então, vocês vão estar num campo, um campo verde, com plantas, com flores, com jardins. Procura olhar esse bosque, olhar esses jardins. Tem pássaros, tem animais, tem o som da natureza. E tem uma árvore especial, que é a árvore da sua saudade. É a árvore da saudade que você carrega dentro de você. Você vai procurar essa árvore no meio desse jardim. Vai olhar, vai observar, e quando você encontrar, se direcione até ela, caminhando devagar, sem pressa, calma. E observe o que tem em volta dessa árvore. O que ela lembra? Qual saudade que traz para você? Qual a lembrança que ela traz para você? Qual o sentimento? Qual a sensação? Se há alguém perto dessa árvore, vai se aproximando bem devagar.
com calma. Deixa o sentimento tomar conta, deixa o sentimento falar com você. Não segura o sentimento, não segura o que você está sentindo. É a sua saudade. Essa árvore é a sua saudade. É a saudade que você carrega, é a saudade que faz falta para você, é aquela saudade que você quer reencontrar. Observa essa árvore, observa essa pessoa, se caso houver uma pessoa, e deixa esse sentimento tomar conta de você sem medo. Sem medo. É uma saudade. Essa pessoa que está nessa árvore está te chamando para conversar com você. Não tenha medo. Não se preocupa. Você está acompanhada. Você está forte. Conversa com essa pessoa mentalmente. Diz da sua saudade, diz da falta. Diz a importância que tem para você. Se quiser abraçar, abraça essa saudade. Porque depois você vai se despedir dela para sempre. Ela vai deixar de ser uma saudade para ser uma boa lembrança. Conversa com ela. Sente. Sente. Ela vai te dar um pequeno presente. Presente que você vai guardar. Respira fundo, calmo, tranquilo. Vai se afastando agora calmamente dessa árvore, olhando em sua volta, olhando a paisagem, olhando onde você está, sentindo o ar no seu rosto, com mais calma, com mais tranquilidade. Isso. Mexe o pescoço, a cabeça, o ombro, solta o ar. Calmamente abre os olhos. Pode ser a luz. Pode ser a luz. A luz. Alguém conseguiu visualizar alguma coisa? Como é que foi a sensação? Você também viu? Você viu? E como é que foi a sensação de encontrar essa saudade? Para mim foi uma nostalgia. Um sentimento bom da época que eu passei. Pra mim foi como se eu tivesse relembrado aqueles momentos. A saudade é nostálgica, né? Porque a gente quer reviver aquele momento. Só que esses momentos não podem mais ser vividos. Não é? Só que às vezes eu me prendo nessas saudades, nessas lembranças. Aí eu perco a oportunidade de conhecer outras árvores, de criar outras saudades, né? Aliviou internamente, você se sente mais leve. Você tem dificuldade de se expressar, não tem? Bastante. O tempo a gente resolve isso. E você, Luana?
Sim, em parte. Umas coisas, né? Eu acho que. Pode falar. Mas aliviou um pouco. Fez refletir. E você, Paulo? Eu também, aliviou bastante. E você, Eduardo, há quanto tempo você não via essa pessoa? Emocionou, né? Hã? Deixa eu pensei em palavras. Acho que tem que achar uma palavra. É. Aí, foi bom reencontrar? Sim e não. Faz parte, não tem problema. Então, isso tudo é para mostrar, né, o que é para a gente. Quanto que a gente internamente, a gente está vulnerável às nossas vidas mesmo e às vidas que estão em volta da gente, né? A gente lida com um monte de vidas que aparentemente estão perdidas por aí, né? São vidas rejeitadas. E de alguma forma a gente está aqui porque a gente sente que a nossa vida também está bem rejeitada. Senão provavelmente nós estaríamos procurando outras vidas, né? Não é isso? A gente procura aquilo que faz falta no meio que a gente acredita que pertence. E é importante a gente estar aqui, né? Porque é aqui que a gente se reencontra. E também começa a entender melhor o que o outro vive. Só que eu preciso cuidar de mim, eu preciso entender essa minha realidade. Então vamos voltar um pouco. Se no meio de toda a dificuldade, o problema, o que deixa a pessoa mais forte são as nossas lembranças, a nossa esperança, né? O criar o nosso mundo interno, né? É encontrar no meio da confusão, da adversidade, momentos que nos levem para algo melhor, tipo ver uma árvore, ver o céu. Mas só meio bobinho, né? Mas não faz falta. Não faz falta de vez em quando tem essa coisa mais infantil dentro da gente, trazer de volta, né? Porque lá dentro nosso eu, né? A nossa criança, aquela que passou os maiores traumas quando era pequenininho, dentro da família, dentro da barriga da mãe, em vários locais, ela continua lá, abandonada, pedindo ajuda. E lá na frente tem um outro nosso lá, né, que diz que a gente tem que ser forte, que não pode chorar, que não pode se dobrar, que tem que ser correto, que não pode falhar, e que é duro, né? Que é rígido. E no meio fica um aí que tenta entender o outro, que é a criança que chora e que precisa de apoio e que não sabe o que fazer, e o outro que exige. São os três, né? Os três seres que nós temos lá dentro, né? O nosso id, que é essa criança, o nosso ego, que somos nós, o superego também somos nós. Nós somos esses três aí que estão desgovernados. O ego, teoricamente, deveria organizar essa bagunça. Só que muitas vezes a gente se entrega demais no superego e fica rígido, né? Não aceita falhar, não aceita errar, não aceita ser fraco, não aceita chorar, não aceita fazer um monte de coisa. Ou a gente se entrega lá para o id, né? Chora muito, todo mundo é culpado, todo mundo é responsável, sou largado, sou abandonado, tudo que é aquela criança que está toda hora que nunca está satisfeita. Ou a gente fica aquele ego, né, que acha que tudo, que quem vai resolver tudo sou eu. Eu vou mandar a criança ficar quieta, eu vou mandar o superego ficar quieto, e não é assim. A gente precisa colocar uma harmonia. Como é que eu coloco essa harmonia? É quando a gente para os três para conversar. E às vezes a gente precisa perguntar lá para a nossa criança interior: como é que você está? O que está te fazendo falta? Ah, você não sai mais comigo para passear, não sai mais comigo para tomar um sorvete. Se você parar para olhar dentro de você, você vai falar isso: nossa, quanto tempo eu não saio para ir no cinema,
Eu não saio para ir para uma praia, eu não saio, sabe, para conversar com alguém, né? Não tem? Tem momentos que você fica falando, nossa, quanto tempo eu não faço isso? Não fica aquela cobrança, né? Aí vem o outro, não, eu não posso parar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar a família, eu tenho que bancar a casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Aí fica os três abandonados. Então eu preciso encontrar o tempo. E o tempo, como eu falei, é uma sensação. Pode ter sido 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, pelo menos estatisticamente, vamos dizer assim, foi o mesmo tempo para todo mundo, mas nenhum sente da mesma forma. Se eu estiver com pressa, se eu estiver ansioso, 10 segundos vai ser uma eternidade. Se estiver sendo prazeroso, se estiver sendo uma coisa legal, 2 horas vai ser nada, né? Então eu preciso saber então que o tempo, tudo isso é um sentimento, é uma sensação. E há quanto tempo eu não converso comigo? Ah, mas eu não sou bom no que eu faço, eu não sei o que eu faço. Gente, eu não sou inteligente. Vou dizer uma coisa para vocês, o teste de QI não serve para nada. Já foi provado há muito tempo atrás que isso é uma puta de uma aberração. Ah, eu tenho QI de 160, o Whindersson Nunes tem 160, 100 e poucos, né? Tem altas dotações. A situação, a inteligência emocional dele, a inteligência de relacionamento, de convivência dele, isso é para quê? Para quê? Aí você é raiz quadrada de 9.785, e aí? Aí o cara mexe com você alguma coisa, você senta no canto e vai chorar porque você não tirou minha bola. Né? Vou usar crack, vou usar coisa, por quê? Porque não sabe lidar com a parte emocional. Aí eu vou fazer o outro sofrer porque eu quero que o outro sofra igual eu sofro. Então, se a gente não tiver essa capacidade de lidar com a nossa inteligência emocional, com aquilo que nós somos, desenvolver isso, né? Como é que eu lido com as adversidades da vida, as dificuldades da vida, os problemas da vida, como é que eu vou... O que adianta eu ter um QI gigantesco, saber fazer um monte de coisa? Como ele disse também, Frank, não é o mais forte, o mais capaz, né, com mais habilidades que sobrevive. Quem chegou até hoje na evolução humana não foi o mais forte, mas aquele que sabe se adaptar à diversidade no dia a dia. Por que os dinossauros acabaram? Né? Porque os grandes animais que haviam na Terra acabaram. Por que a gente, que se corpinho mirrado, né, sem pelo, sem força, aqui na Patagônia, você vai na Argentina lá para baixo, que chama Terra do Fogo, o pessoal vivia lá, não tinha casaco de pele, não tinha nada, eles passavam um óleo lá de baleia, alguma coisa assim, tocava fogo à noite lá e vivia praticamente nu no meio do frio e não morreram. Teoricamente a gente não podia estar vivo. O ser humano não tem condição de estar vivo na face da Terra. Mas aonde houver terra nesse planeta, tem um ser humano ali. Somos os mais fortes? A gente corre igual um leão? A gente é forte igual um elefante aí, um rinoceronte? Né? A gente tem a velocidade de um guepardo? Não. A gente sabe voar? Não. A gente sabe mergulhar fundo lá embaixo? Não, e não. Então como explica que a gente está aqui destruindo o planeta, fazendo tudo o que a gente faz? Porque a gente sabe se adaptar. O ser humano que não sabe se adaptar às dificuldades, ele não sobrevive, ele não aguenta. Então eu não preciso ser o mais forte, o mais inteligente, o mais rápido. Teve uma vez, como a gente sempre vai fazer atividade sobre questão de emprego, tem uma historinha que um cara chega lá para procurar emprego, ele fala: quem é o senhor? Eu, por exemplo, eu sou formado em Harvard, eu tenho pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo isso. E quem é o senhor? Quem que é? Eu sou o cara que eu tenho dinheiro para contratar você para trabalhar para mim. Eu não preciso disso tudo que você tem. Eu tenho capacidade de ganhar dinheiro, criar negócio, gerenciar. Tem gente que sabe fazer aquilo, tem gente que sabe escrever, sabe falar. Cada um tem a sua habilidade. Ah, mas eu não ganhei dinheiro com isso. Uma coisa é uma coisa. O dono da esteira, por exemplo, ele era muito bom para criar, isso é fato. Ele era muito bom para criar brinquedos, mas ele era péssimo administrador. O que ele fez? Ele contratou alguém para administrar a empresa.
Funcionou até quando ele estava vivo. Depois que ele morreu, quem ficou, a empresa acabou. Mas é assim, o que eu sei fazer? Então eu tenho que saber o que eu sei fazer e aquilo que eu não sei fazer. Aquilo que eu não sei fazer, eu não vou ficar me aventurando, eu vou contratar alguém que saiba. Ou vou atrás de alguém que saiba, para me ajudar. A gente não sabe fazer tudo na vida. Tem gente que tem capacidade para certas coisas, tem que para o outro. Reconhecer os meus limites não me limita, muito pelo contrário. Eu vou encontrar meios para aumentar o meu espaço. Só que eu não vou sozinho, eu vou acompanhado. Só que a gente quer fazer tudo como? Sozinho. E ninguém vive sozinho. Por mais que queira, não dá para viver sozinho. Não dá para crescer sozinho, não dá para viver uma vida isolada, uma vida escondida. E essas saudades que vocês tiveram aí, que marcaram vocês, de alguma forma, é o que limita vocês hoje a alcançarem muito das coisas que vocês estão querendo. Porque esse momento bom que aconteceu lá atrás ainda fica lá, nossa, foi tão bom, eu queria voltar a viver isso, né? Mas não dá, a vida é outra. A Márcia hoje não é a Márcia de 10 anos atrás. A Luana agora não é a Luana de 10 anos atrás. O Paulo não é o Paulo de 10 anos atrás. O Eduardo não é o Eduardo de 10 anos atrás. Então eu preciso saber onde eu estou hoje. Quem eu sou hoje. O que é importante para mim hoje. Qual é a minha vida hoje. Aonde eu quero chegar. Propósito. Objetivo na vida. Vou alcançar tudo? Não, tenho certeza. Mas vou tentar fazer o máximo. E hoje a gente vê muitas vezes nas redes sociais aí pessoas que vendem a solução. E solução não existe. Cada um é cada um na sua experiência, cada um na sua vida. E como diz o Steiner, é justamente isso. 12 maneiras para você falar a mesma coisa. Então eu preciso saber como é que eu entendo as coisas, como é que eu entendo alguma coisa. Tem coisas que eu não consigo entender. Por exemplo, eu para aprender algumas coisas eu preciso de imagem. Outras eu preciso de ouvir. E outras eu preciso dos dois. Eu não aprendo matemática lendo. Se você tiver que ler, eu não vou aprender. Eu preciso visualizar alguém falando, me ensinando. Eu preciso da imagem de alguém me ensinando. Nem que seja mental, porque eu não consigo aprender só lendo. Por quê? Porque não faz parte do meu processo de aprendizado. Tem outras coisas que eu, se eu passar o olho, observar, já ficou. Tem coisas que eu gravo, ouço, fica correto na minha vida, na minha memória. Tem outras que eu preciso. Então, eu preciso saber como é que eu entendo a vida, como é que eu compreendo, e procurar a linguagem adequada para mim também. Vocês têm alguma pergunta? Já foram 43 minutos. Viu? Já está dentro do nosso tempo que a gente combinou com a Cida. O que vocês já acharam? Faço uma colocação. Depois eu vou colocar, disponibilizar isso aqui, esses exercícios todos. Mas você vê, ó, foram 40 minutos. Pareceu 40 minutos? Então, também aqui, 43 minutos que a gente está aqui conversando. Maravilhoso. Né? Então, é essa coisa, sabe? A saudade que vocês tiveram, deixa ela para trás agora. Procure criar uma nova saudade lá para o futuro. Mas essa... O importante é o viver hoje, né? Se essa é a tua opinião, isso que é importante. Mas para ela, por exemplo, viver o agora, o depois, é isso que a gente tem que começar a entender do outro. Igual eu coloquei aquelas duas colocações, né? Para esse amigo da minha mãe, ele sempre, seria antes de ontem que ele pediria para ele colocar a foto. Aí ele não pediu. E aí eu falei, olha, o fulano não pediu para colocar a foto, mas eu mesmo, se eu vou fazer, vou colocar. Aí eu coloquei, ele mandou uma mensagem para minha mãe, que ele estava muito mal no dia da morte da mãe, que ocorreu a morte da mãe dele. Ele não sabia o que fazer. Aí quando ele viu a foto, ele se sentiu muito mais tranquilo. No mesmo dia, uma outra pessoa que não tem nada a ver com a situação tira porque
não dá certo. Quer dizer, né? Se eu for fazer alguma coisa pelo Eduardo, eu quero saber se o Eduardo vai ficar feliz, não vocês. Né? Aí você chega assim, não faz não, porque não é legal. Aí de repente o Eduardo, igual no caso do amigo da minha mãe, ele precisava ver a foto da mãe dele. Não tem nem. Tem 4 meses que a mãe dele faleceu. A minha irmã faleceu faz 2 anos. E todo dia do que dia aniversário da morte dela eu faço porque a minha mãe sente falta disso. Agora eu não vou fazer porque, gente, faz 2 anos que você coloca a mesma foto, e daí é problema meu e da minha família. O que você tem a ver com isso? Então a gente tem que aprender o seguinte, o que? Igual isso aqui. Né? Eu preciso saber para quem que eu vou abrir a porta e as minhas janelas. Mas eu não posso ficar preso aqui dentro. Mas eu não preciso deixar todo mundo entrar dentro da minha casa. Então, qual é a nossa casa? Né? É a nossa mente, é o nosso coração e aquilo que a gente sente. Se você abrir para todo mundo, vai virar uma bagunça. Eles vão achar que pode abrir a tua geladeira, sentar no seu sofá e dormir na tua cama. Aí quando você está dormindo ali na varanda, se tiver varanda ou no quintal da casa, porque já tomaram conta de tudo. E é isso que vai acontecendo hoje. As pessoas vão tomando conta do que a gente sente, tirando o direito da gente sentir, de pensar, de refletir, porque eles acham que tem o direito de entrar na minha vida e escolher qual é a roupa que eu vou usar. Eu acho que para vocês mulheres, isso é a pior coisa que eu vejo isso tanto, eu fico conformado quando eu vejo isso. Né? A pessoa chega com um negócio assim, olha o que eu comprei, aí vem aquele, nossa, que coisa horrível, o cara fala, tira isso. Ou quando você está vestido, a pessoa vai arrumando a tua roupa para colocar a roupa que ela quer no armário. Como se fosse bonequinho de luxo dela, né? Bonequinho ultimo. Gente, isso é horrível. Isso não é humano, não. Você fazer isso com o ser humano. O dia que eles quiserem sair da rua, eles vão sair. Não é porque vocês pediram ou eu pedi. É de que eles acreditarem que precisam sair. Até lá, come, toma banho, faz o que você quer. Não vou ficar dando chá de... Não vou ficar fazendo discurso motivacional, tentando convencer. Né? Como diz até o cartão dele está aí, o Lúcio. Você quer me arrumar 7 problemas para resolver um? Então, coisa para te refletir um pouquinho. Tá bom? Muito deles. Quando eles se sentirem à vontade. A gente contribui com o processo, né? Isso, que eu vejo assim, a gente expõe, a gente mostra o caminho. Das escolhas. Você vai? Vai. Se não quer, não sou eu que vou te empurrar. Até porque é algum caminho deles. Por exemplo, quero voltar a estudar. A gente consegue arranjar a vaga para isso. Mas quem vai para a escola vai ser ele. Se ele não quiser ir. Se ele não quiser ir. Né? Já conta.